Cruzeiro não gosta de ficar com a bola, né? Vocês repararam isso aí, chat? Torcida do Cruzeiro, cuidado com esse corte. Vocês não ficarem bravos comigo depois. É só uma observação que eu falo para vocês que no campeonato de pontos corridos, a ordem dos fatores altera o produto. Quando o Cruzeiro ganha, dificilmente o Cruzeiro ganha com porém. Pode puxar histórico. O Cruzeiro é aquele time que, cara, quando ele é campeão pra caralho. Fala, turma, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Álvaro. E olha aí o Thiago Leifert e o Rica Perrone com opiniões interessantes, ou até mesmo controvérsias sobre o Cruzeiro de 2025. O Thiago Leifert mais falando sobre a tabela do Cruzeiro de 2025 e o Rica Perrone comparando esse time atual do Cruzeiro com o Cruzeiro de 2003. Isso se tem comparação, né? Até porque esse time atual ainda não ganhou nada, mas tem projeção grande. E o de 2003 está aí na história para vocês conferirem. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Bora reagir. No final vou deixar a minha opinião, como sempre. Let's bora! Vem pro jogo, vem pra... Clique aqui no link do comentário fixado. Antes de falar dos clássicos, antes de falar de Fluminense e Flamengo, antes de falar de Corinthians e de São Paulo, queria falar do futebol de Minas, chat. Maíra tá aí, né? Já vi que ela tá aí hoje. O futebol de Minas tem algo em comum nos seus dois grandes times. Eles ambos têm um jogador desequilibrando, um jogador decisivo. No Atlético é o Hulk, acho que isso ficou claro contra o Palmeiras, e no Cruzeiro é o Caio Jorge. O Cruzeiro, fui assistir Cruzeiro e Juventude, assisti um bom pedaço de Cruzeiro e Juventude, uma baita goleada do Cruzeiro. O Cruzeiro, curioso do Cruzeiro, assim, que é legal de ver, é que nos últimos tempos a gente viu os times que estavam ali brigando lá em cima, eles gostam de ficar com a bola no pé, marcam pressão e gostam de ficar com a bola, posse de bola, Flamengo, por exemplo, né? O Cruzeiro, dos jogos que eu tenho visto Cruzeiro, esse eu assisti um pouco mais, assim, o Cruzeiro não gosta de ficar com a bola, né? Vocês repararam isso aí, chat? O Cruzeiro não é um time de posse de bola. Por vários momentos do jogo contra o Juventude teve mais posse de bola do que o Cruzeiro. O Cruzeiro não liga. O Cruzeiro é um time que eu gosto, de pouca paciência, assim, de quer decidir logo. Bola longa, correria, cruzamento, pá. Você pega os gols do Cruzeiro, fora esses de cruzamento, de bola aérea que eles estão indo super bem, mas é pouco toque. Lançamento longo, correria, cruzou, pimba, caixa. Pega na bola, girou, pimba, resolve. Eu gosto disso do Cruzeiro. Então o Cruzeiro é um time que está jogando mais em bola longa, em velocidade. O Caio Jorge está correndo. O Caio Jorge parece ter um foguete na esteira dele, cara. Tá de moto. Ele atropela os caras. A assistência que ele deu pro Gabigol, ele sai atrás, ele chega na frente, ele atropela. É um negócio bizarro que ele está correndo. Jogando muito. E é legal de ver esse Cruzeiro. E uma outra coisa que eu queria observar do Cruzeiro, torcida do Cruzeiro, cuidado com esse corte. Vocês não ficarem bravos comigo depois. É só uma observação que eu falo para vocês que no campeonato de pontos corridos, a ordem dos fatores altera o produto. O que eu quero dizer com isso, chat? Quem me acompanha há mais tempo já sabe. A ordem dos fatores altera o produto. Se você pega 3 times de G6 fora de casa na sequência e você vai mal, você tem a chance de entrar em crise. Se você pega 3 times que estão lá embaixo e vai mal, você entra em crise. Agora, se você pega os 3 times que estão lá embaixo e ganha ponto, é bom para você porque você dispara na tabela. Dá uma olhada na tabela do Cruzeiro e como o Cruzeiro conseguiu aproveitar bem. Começando em 4 de maio, eu acho que a virada do Cruzeiro é aquela vitória sobre o Flamengo. Tem torcedor do Cruzeiro aí, não sei se eles concordam comigo. Foi antes. Vence o Flamengo. Aí depois tem Sport e Fortaleza, times lá de baixo, vai bem. Vence o Palmeiras à beira de ir para o Mundial, mas uma vitória muito importante. Aí pega Vitória e Grêmio, lá embaixo, vai bem. Fluminense voltando do Mundial de ressaca, pimba neles. E agora o Juventude. Então repara que a tabela do Cruzeiro intercala muito bem para o Cruzeiro jogos com times lá embaixo e jogos que estão disputando com times mais acima da tabela. É uma tabela que foi favorável ao Cruzeiro e o Cruzeiro soube aproveitar. Então quando pega esses times lá de baixo, eu acho que de 5 jogos contra times em crise, fez 15 pontos, certo? Exatamente, teve aquele gramado alagado absurdo que não deveria nem ter tido o jogo. Teve uma lesão grave naquele jogo.
Vocês têm toda a razão. É isso aí. O pior jogo do Cruzeiro foi aquele empate no Morumbi, que foi um jogo muito ruim, que a gente ficou até assustado assistindo o jogo, e depois começa a virada. Eu achei Mas bom. aproveitou bem a tabela. Fez muito ponto. E acho que a diferença de 3 pontos, o Flamengo está com um jogo a menos. Mas se você olhar daqui para frente, eu fui dar uma olhada na tabela do Cruzeiro também, continua uma tabela boa para o Cruzeiro brigar lá nas posições lá de cima. O Gabigol falou, né, que ninguém ganha campeonato na 15ª rodada, ele tem toda a razão, falta muita coisa. E vamos ver como os outros times agora vão tentar contrariar o Cruzeiro. O Cruzeiro está jogando de um jeito muito específico, dessas bolas longas para o Caio, dessas correrias no contra-ataque, de ficar pouco a bola. Vamos ver agora, nesse segundo turno, como os outros times vão fazer para tentar jogar contra o Cruzeiro. Bloco baixo neles? Não sei. Tumultuar meio campo, que o meio campo do Cruzeiro está super bem? Não sei o que vão fazer. O que nos leva agora ao outro time de Minas, o Galo. Agora o Rica Perrone falando não só da vitória do Cruzeiro diante do Juventude, mas também comparando o Cruzeiro de 2003 com o Cruzeiro atual. Let's bora! E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. E o Cruzeiro, que chegou a poupar titulares para encarar o Juventude, atropelou o Juventude em Belo Horizonte. 4-0, sem piedade, 2 do Gabigol, outra ótima atuação do nosso camisa 9 para a seleção brasileira muito em breve, o Caio Jorge, porque provavelmente, né, ele vai ser chamado em algum momento, porque realmente o moleque tá de sacanagem. Além de fazer gol, tá correndo, marcando, participando, uma loucura, tá jogando o fino da bola. Hoje, o Jardim preferiu fazer algumas alterações ali para preservar o time, ter o Corinthians na próxima rodada fora de casa, um jogo um pouco mais difícil e tal. Poderia soar de alguma maneira como um certo menosprezo ao Juventude, mas fato é que realmente o Juventude é o Juventude e o Cruzeiro hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, deve ser o time mais difícil de ser batido no Brasil hoje. Por quê? Porque o Flamengo e o Palmeiras têm mostrado oscilações em alguns momentos, e o Cruzeiro não está oscilando em lugar nenhum. O Cruzeiro, quando joga mal, ele ganha. Quando o Cruzeiro joga na defesa, ele ganha. Quando o Cruzeiro ataca, ele ganha. Quando ele tem que ir pra cima do adversário fechado, ele ganha. Quando ele tem que... O Cruzeiro tá ganhando todo mundo de tudo quanto é jeito. E não há teste maior para se colocar um time na lista de favoritos ao título do que o time que, quando não rende o melhor, vence. Não foi o caso de hoje, mas foi o caso do jogo passado. O segundo tempo totalmente do Fluminense, só que o Cruzeiro foi letal quando tinha que ser e se defendeu muito bem quando tinha que se defender. Hoje, dono do jogo, com o adversário fechado e tal, vai ser difícil de entrar. Não vai. Com 3 alterações, o Cruzeiro foi lá, achou espaço, encontrou gol. Então, cada jogo o Cruzeiro prova uma situação diferente e se sai muito bem dessa situação. Não é que tá saindo assim, não. Se sai muito bem. O Cruzeiro tá ganhando quase todos os jogos, há algum tempo o Cruzeiro não perde, e os jogos em que o Cruzeiro perdeu ou empatou recentes, entre aspas, nos últimos meses, foram jogos que ele optou por time misto. O time titular, o Cruzeiro praticamente não perde para ninguém, empatou com o Galo, que é clássico, né? Aí tá tudo dentro da normalidade, mas é muito forte cada dia mais a ideia conceitual que eu, inclusive, preguei aqui no começo do ano e apanhei, de que o Cruzeiro era sim um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque mesmo que não estivesse jogando bem, etc, ele é o Cruzeiro, ele é gigante, ele tem torcida, ele tem camisa, ele tem tradição. Se ele acertar 11 e um treinador, meu irmão, os 11 estavam lá, porque contratou uns 20. Era só acertar um treinador que ajeitasse esses 11. Acho que o Cruzeiro conseguiu. É exagero achar que, como cruzeirense, em termos de futebol, jogado em campo, esse time de Jardim só perde para 2003? É exagero. É exagero, cara, sabe por quê, Ian? Porque, assim, primeiro que o Cruzeiro não foi testado. Então, toda essa euforia, ela é justa pelo cruzeirense, né, viver esse momento de recuperação e tal. Se eu fosse cruzeirense, eu tava nas nuvens. Testado já foi, né? Contra Palmeiras e Flamengo, e sobressaiu. Né? Mas o Cruzeiro não foi testado, né? O Cruzeiro não jogou uma decisão, né? O Cruzeiro não ganhou nada, o Cruzeiro ainda não pegou lá e deu uma paulada no Flamengo, no Maracanã, uma paulada no Palmeiras lá e ganhou um título. Porra, o time de 2003 do Cruzeiro, do Vanderlei Luxemburgo, porra, irmão, que isso, cara? O Cruzeiro não jogou o campeonato, o Cruzeiro brincou no campeonato. O Cruzeiro sacaneou o campeonato com o time do Vanderlei. Porra, não tem comparação. Né? E outros agora, ganhou 2 vezes a Copa do Brasil aqui também com um timaço. Teve momentos de grande futebol, uma conquista de Campeonato Brasileiro, que eu não vou me lembrar o ano certo agora, mas que o Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro de sacanagem, passou o rodo em todo mundo. Porque o Cruzeiro, quando ganha, cara, é uma característica do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro ganha, dificilmente o Cruzeiro ganha com porém. Pode puxar histórico. O Cruzeiro é aquele time que, cara, quando ele é campeão pra caralho.
Não tem muita aquela, mas o Cruzeiro, se ele não faz aquele gol aos 39, sem querer, sem merecer, não é sem merecer. Quando o Cruzeiro ganha, ele ganha com 20 pontos na frente. Quando ele ganha, ele passa o rodo em todo mundo. Não é uma coisa... O Cruzeiro não tem esse hábito de carregar com ele vitórias contestáveis, entendeu? Então, assim, você comparar títulos como esses, que o Cruzeiro passou o rodo no Brasil inteiro, às vezes até na América do Sul inteira, com um time que acabou de começar a ganhar no Campeonato Brasileiro em 19, sei lá, 15 rodadas, 14 rodadas, né? Em 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, comparar os dois times, pô, cara, é loucura. É loucura. Esse time do Cruzeiro, ele não tá nem na história do Cruzeiro. Você tá falando de times históricos. Esse time do Cruzeiro agora não tá nem na história do Cruzeiro, não ganhou nada. Então não tem como comparar. Eu entendi o que você falou de futebol jogado, não de resultados, mas o futebol jogado, primeiro que em 2025, ninguém joga um futebol parecido com 15, 20 anos atrás. Não existe no futebol mundial um futebol parecido com 15, 20 anos atrás. Então não vai ser o Cruzeiro que vai fazer isso. Ninguém vai fazer. O Real Madrid não faz, ninguém faz. Eu tô nesse pensamento aí do Rica Perrone. Esse time aí do Cruzeiro ainda não ganhou nada, mas a projeção é grande. Ano passado, em 2024, o Cruzeiro fez um primeiro turno quase que impecável. Terminou campeão? Não foi. Mas também a derrocada, meu amigo, se fez um primeiro turno impecável, o segundo turno foi de campanha de time rebaixado, né? É isso aí. Não dá pra comparar com 2003, até porque ainda nem foi campeão, né? E pra comparar com aquele time também é embaçado, né? Agora, sobre o Thiago Leifert, cara, eu gosto dele, já que eu cresci com as narrações dele do FIFA, só que eu acho que ele mandou muito mal, cara. O melhor jogo não foi exatamente contra o São Paulo, mas eu acho que o ponto de chave para a mudança no Cruzeiro foi justamente esse jogo. Eu acho que o Cruzeiro merecia até sair com a vitória aquele jogo no Morumbi, mas foi empate em 1-1. O Cruzeiro tá jogando muito sem a bola. Isso aí é verdade. E quando precisar mesmo, ele vai ter o domínio da bola, cara. Eu acho que não tem dificuldade para falar isso. E agora, só voltando no vídeo do Rica Perrone, né? O Cruzeiro nunca foi de ganhar campeonato, mais ou menos, né? Em 2003, 2013, 2014. Vai lembrar que o time de 2003 bateu em todos os times, ganhou de todos os outros 19 times, pelo menos uma vez. E a campanha de 2014, se não me engano, ainda foi melhor do que a de 2013. Então, cara, se o Cruzeiro for ganhar em 2025, se Deus quiser, vai ganhar com os pés nas costas, viu? Vai acabar com todo mundo, vai ganhar contra tudo e contra todos. Ganhou de todos os times do G4, exceto o Bragantino. Ainda tem um segundo turno aí pra gente ganhar de novo desses caras e ganhar do Bragantino, coisa que a gente não conseguiu. Acho que queda de rendimento, alguns deslizes, acho que é natural, cara, vai acontecer. Um time completo e os jogadores, cara, eles não vão estar 100% em todos os jogos, cara. É a gente conseguir sobressair, consertar esses defeitos, principalmente nesses jogos que eu tô falando, nesses grandes jogos diretos contra os principais candidatos ao título. Afinal, para mim, são jogos de 6.5. É nesses jogos que a gente vai ver, na minha visão, quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro. É um Flamengo e Cruzeiro no retorno, é um Palmeiras e Cruzeiro, é um Cruzeiro e Bragantino, é um Botafogo e Cruzeiro e Botafogo. Vão ter 2 jogos entre as equipes, é um Bahia e Cruzeiro e por aí vai. Até o Mirassol, não duvido não, viu? Os caras tá chegando e o Cruzeiro vai enfrentar o Mirassol lá no Maião, né? No Maião, né? É Maião que chama? É isso aí. Lá no Maião. Poucos ganharam do Mirassol. E o Cruzeiro foi um deles, né? Deixe aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam das opiniões aí do Rica Perrone e do Thiago Leifert? Opiniões diferentes, eu acho, diferentes uma das outras, não sei vocês. O Thiago Leifert não pode ter um si, cara. Calma, o Cruzeiro também não ganhou nada, mas a tabela não prejudicou o Cruzeiro, não. A tabela não tá ajudando o Cruzeiro, não. Calma aí. Tá vindo adversário de qualquer lugar da tabela, dentro e fora de casa, e tá apanhando pro Cruzeiro, cara. O importante é isso. E vai seguir apanhando se Deus quiser. Fui. Eu não divulgo, mas esses são os membros ativos do canal. Quer ter acesso aos vídeos exclusivos e ainda participar do grupo do WhatsApp? Se torne membro agora e fique atento a posts da comunidade para aproveitar os benefícios.